Bom, questão 21 do vestibular IF 2023.2. No processo de alargamento de uma avenida, um jardim em forma de quadrado, localizado no canteiro central, precisa ter sua área reduzida. Para isso, adotou-se o seguinte procedimento. Foi traçada uma circunferência escrita no jardim original e nessa circunferência inscreveu-se um novo quadrado que delimitará o novo jardim. A área desse novo jardim é exatamente... O que ele está dizendo é que eu tinha um jardim quadrado e eu precisava reduzir ele. Então, fizeram um círculo inscrito em um outro quadrado. Eu vou mostrar agora um esquema feito no GeoGebra dessa situação. Ok. O quadrado DCBA, ele é o jardim original, que a gente pode chamar de lado L. Foi feita uma circunferência inscrita nesse quadradão, que é esse azul aqui, é o jardim original. E dentro dessa circunferência foi feito um quadrado novo, que é o jardim reduzido. Aqui a gente consegue fazer algumas suposições. Vamos lá. Dessa ponta aqui do círculo até o centro dele, eu tenho L sobre 2. E isso pode ser visualizado aqui, ó. O raio do círculo é metade do lado do quadrado. Porque se eu separar esse quadrado em 4 lados iguais, se eu separar cada lado desse quadrado em 2 lados iguais, eu vou ter L de um lado, vou ter L sobre 2 de um lado e L sobre 2 do outro. Além disso, é possível visualizar que a diagonal desse quadrado reduzido corresponde ao lado. Por quê? Porque daqui até aqui, eu também tenho raio. Da mesma maneira que esse raio aqui ocorre, essas medidas são iguais. Por mais que não pareça na minha representação, elas são iguais. Porque eu tenho uma semirreta aqui, ó, até a diagonal desse quadrado. E aqui, geometricamente, os dois são raios. Então, isso aqui também corresponde a L sobre 2, assim como isso aqui corresponde a L sobre 2. Se eu completar, eu obtenho o lado do quadrado. A diagonal corresponde ao lado do quadrado. Bom, pessoal, eu vou parar o vídeo um pouquinho só para explicar melhor essa parte aqui que eu acho que ficou um pouco confusa. Esse lado aqui, ele corresponde ao diâmetro do círculo, correto? Como a gente pode ver aqui, esse lado é igual a esse, que é igual a esse. O mesmo pode se fazer aqui, ó, desse ponto H, por exemplo. Esse diâmetro aqui, que foi traçado aqui, ele corresponde a esse diâmetro aqui, que corresponde aos lados. E quando eu pego metade dele, aqui por exemplo, apesar de não estar muito sincronizado com o desenho, porque o desenho deve ter alguma diferença, imagina que o centro está aqui, que esse centro aqui está aqui. Ó, todos esses lados é como se fosse uma pizza, correto? Então todo esse segmento do centro até a ponta do círculo, ele corresponde à metade do lado. Se o lado aqui corresponde ao diâmetro, metade do lado corresponde ao raio. Então, o diâmetro mede L e o raio mede L dividido por 2. Se eu chamar os lados do quadradinho de x e, para não confundir vocês, chamar os lados do quadradão de y, eu tenho que a área do quadrado grande é igual a y vezes y ao quadrado. E a área do quadradinho é x vezes x ao quadrado.
Eu preciso saber quanto vale x e quanto vale y nessa situação. E para isso a gente vai utilizar a fórmula da diagonal, que fala que, aqui no caso também é y dividido por 2. O lado do quadrado vezes raiz de 2. Essa é a fórmula. Então, se a gente pega nesse quadradinho pequeno, a minha diagonal corresponde a y. Por quê? Se o raio corresponde a y sobre 2, e aqui eu tenho 2 raios, então aqui eu tenho y. Y sobre 2 mais y sobre 2 dá y. Então, vamos lá. A diagonal do quadradinho. A diagonal do quadradinho corresponde a L raiz de 2. Sendo que, nesse caso, a nossa diagonal corresponde a y e o nosso lado corresponde a x, nesse caso. Então, y é igual a x raiz de 2. Tá, mas e aí? O que a gente faz com isso? A gente vai pegar esse y é igual a x raiz de 2 e a gente vai substituir na área do quadradão. Então, olha só como é que vai ficar. X vezes raiz de 2 ao quadrado. Por quê? Y ao quadrado vai dar ao quadrado. Isso aqui vai ficar a área do quadradão. Vai ficar x ao quadrado, correto? E aqui, raiz de 2 elevado a 2, é só cortar a raiz com a potenciação e repete o número. 2x ao quadrado. Essa é a área do quadradão. E a área do quadradinho, aqui no caso, é 2x ao quadrado. E a área do quadradinho é x ao quadrado. Então, a gente não precisa fazer nem mais conta. Quando eu calculo a área com lado igual a x raiz de 2, eu obtenho 2x ao quadrado. E se eu pego a área do quadradinho, eu tenho x ao quadrado. Então, o que aconteceu daqui para cá? Eu dividi por 2. Então, a área do quadradão é o dobro da área do quadradinho. Logo, eu posso dizer que a área do jardim pequeno é metade da área do jardim original. E eu posso comprovar isso para vocês aqui. Como que a gente calcula metade de alguma coisa? Eu divido essa alguma coisa por 2, correto? 2x ao quadrado dividido por 2 dá x ao quadrado. Essa é a área do quadradinho. E essa é a área do quadradão. Logo, a resposta é a letra C. Logo, a resposta é a letra C, a metade do jardim original. Show.